Aqui, pessoal, a gente tem um outro exemplo, né, que pede para classificar em termos de T os membros de uma família de quádricas. Né? Tá? Então, eu quero que vocês notem que aqui vai aparecer um termo em x, né, no potencial 1, e que aparece um termo em y ao quadrado e um termo em z ao quadrado. Então, em comparação com essas que a gente estava estudando, essas quádricas de tipo 2, né, o que aconteceu, na verdade, sem de observar, né, foi que houve uma permutação dos papéis de z e de x, né, porque lá o formato era mx ao quadrado, ny ao quadrado, igual a s vezes z, né? Então, na verdade, a gente está permutando aqui os papéis de x e de z, tá? E claro, aqui não faz tanta diferença, né? Tá? Então, novamente, né, quando nós... Então, é de esperar, né, que a maioria dos elementos dessa família, né, para quase todos os valores de t real, vão ser quádricas, né, que estão dentro daquelas de tipo 2, tá bem? Então, a gente pode esperar que isso aconteça, né? Exceto, claro, né, quando essas quádricas perdem algum termo, né? Tá certo? Ou seja, quando para um determinado valor de t real, algum termo aqui desapareça. Tá? Então, novamente, esses são os valores especiais, né? A gente classifica em separado, né? Valores especiais. Tá? Nesse caso aqui são os valores onde vai sumir algum termo da equação, no caso, então t, né, igual a zero, que seria quando sumiria esse termo aqui, quando t quadrado mais 1 igual a zero, que seria quando sumiria esse termo daqui, e quando t ao quadrado menos 1 é zero, quando sumiria esse termo aqui. Tá? Então, bom, t igual a zero já está pronto, não precisa solucionar nada, seria esse valor. T ao quadrado mais 1 igual a zero não pode, né? Porque t ao quadrado igual a menos 1 implicaria que tem um quadrado que é um número negativo. Então, não existe. Tá? Então, com essa equação no meio, a gente não precisa se preocupar, né? Ou seja, sempre vai ter um termo em y ao quadrado. E depois t ao quadrado menos 1, tá? Vai ter raízes t igual a mais e menos 1. Muito bem, então o que a gente faz? Pega esses valores de t que apareceram, né, que na verdade são 0, mais e menos 1, substitui aqui e classifica em separado esses três valores, as quádricas correspondentes a esses três valores. Então vamos lá, vamos colocar primeiro, vou colocar t igual a 0 primeiro. Tá? Para t igual a 0, qual seria a quádrica? Né? Vamos lá, vai ficar 0, né? Igual, aqui quando t igual a 0 vai ficar 1y ao quadrado. E quando eu coloco t igual a 0 aqui, seria menos, né? 0 menos 1 menos z ao quadrado. Essa quádrica, né? Não é nenhum dos tipos que nós estudamos, mas a gente consegue trabalhar ela um pouco, mais ou menos de maneira simples, né? Que seria, ela é uma diferença de dois quadrados, né? Então ela pode ser fatorada assim. Y menos z vezes y mais z. Cada uma dessas equações, ó, y menos z igual a zero e y mais z igual a zero é uma equação de plano, tá? E esses planos, como é que eles são, né? São dois planos concorrentes, tá? Porque, como é que a gente poderia ter certeza disso? Basta olhar, por exemplo, os vetores normais, né? Esse aqui, um deles vai ser 0, 1. O x não aparece, né? Tá vendo? Então, 0, 1 e menos 1, e o outro é 0, 1, 1. Esses dois vetores são linearmente independentes e, portanto, os planos são concorrentes. Tá? Então, vou botar assim, dois planos concorrentes. De novo, né, gente? Por que dois planos concorrentes? Porque se o produto desses dois números, y menos z e y mais z, tá sendo zero, é porque ou o ponto x, y, z satisfaz que y menos z é zero, ou ele satisfaz que y mais z é zero. Tá? Cada uma dessas equações aqui, né, define um plano. Então,
o ponto XYZ poderia viver ou nesse plano, com essa equação igual a zero, ou no plano com essa equação igual a zero. Então, uma união de dois planos. Tá? Quando eu coloco t igual a 1, por exemplo, a gente vai ter qual equação? Vamos lá, né? Seria x igual, né? Aqui vai ser 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, 2, y ao quadrado, e aqui vai sumir, né? Então, vejam o que vai acontecer, né? Aqui essa é a nossa equação. Isso aqui, se fosse uma curva plana, né? A gente está querendo uma solução, né? Estudar o conjunto de solução no espaço tridimensional. Então, vocês vejam, aqui apareceu uma equação que lembra, né? Veja que a gente já estudou, tá? Lembra uma equação de uma parábola, tá certo? Aparece x na potência 1 e y na potência 2. Tá? Então, isso aqui é uma parábola se fosse no plano xy que a gente estivesse estudando, mas não é. Tá? Então, quando a gente restringe ao plano xy, a gente consegue ver uma parábola. Então, vou tentar desenhar essa parábola aqui para a gente ter uma ideia. Tá? Então, o x está dependendo, digamos, isso, né? O x está dependendo de y, né? Então, deixa eu colocar assim. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y e ali é o eixo z. Tá? O x está dependendo de y. Então, na verdade, a nossa parábola tem uma cara um pouco assim, né, no plano XY. Tá? Só para dar uma ideia do que está acontecendo. Então, um rascunho. Se fosse no plano XY, só que é no plano, no espaço XYZ. Então, aquela coisa. Tá? Sobre cada ponto que é a solução, a gente tem direito de colocar uma reta vertical. Uma reta vertical, uma reta vertical. E quando a gente faz isso, né, a gente gera acima dessa parábola, né, uma pilha de parábolas, tá, e a gente gera uma superfície assim. Tá, então, é uma superfície que vai assim toda a vida. Tá, isso aqui é o tipo de, é o que a gente chama de um cilindro, né, no sentido de que existe uma curva na base, que no caso aqui é uma parábola, e existe um deslocamento na direção do eixo perpendicular a essa base. Então, a base era o plano XY, a gente fez um deslocamento na direção do eixo Z, né? Tá? Que é perpendicular ao plano XY. Então, isso aqui é o que a gente chama de um cilindro. E, em homenagem ao fato de que a curva base é uma parábola, a gente chama de um cilindro parabólico. Tudo bem? Vamos lá, então, para t igual a menos 1, que é o último valor especial. Tá? Então, eu vou substituir ali. Vamos lá. Eu vou ter, vou colocar aqui, né, menos x igual a 2y ao quadrado e a parte, isso, quando eu coloco menos 1 lá na última parte, a parte some, né? Aquela parte em z quadrado some. Tá? O que significa dizer, então, que novamente a gente vai ter agora um outro cilindro parabólico desse mesmo tipo, só que o sinal mudou, né? Então, vai estar para o outro lado. Então, vou tentar fazer um desenho aqui. Só que vai estar na direção contrária, né? Tá? A nossa curva de base vai estar do lado de lá, né? Vai ser como uma parábola no plano XY, tá? E a gente vai poder deslocar ela verticalmente pela mesma razão de antes e vai obter uma superfície, né, que é também um cilindro parabólico. Se a base fosse uma elipse, ou se fosse uma hipérbole, a gente diria que seria um cilindro elíptico ou um cilindro hiperbólico, respectivamente. Tá bom? Muito bem. Então, agora vamos estudar os valores não especiais da nossa equação. Aqui, pessoal, então, para os valores não especiais, já montei a minha tabela, né? Que eu vou colocar, estudar nessa linha o coeficiente de x, coeficiente de y ao quadrado e coeficiente de z ao quadrado, que são os termos que aparecem na nossa equação.
Tá? Se vocês derem uma olhada lá, aqui marquei já, né, os valores especiais para ficar dividido, né, a nossa tabela, e esse aqui é o eixo T, né, tá, onde variam esses valores, os valores T em geral, né, tá? Então o coeficiente x ao quadrado, perdão, de x, né, tá, era T, tá certo? Então T muda de sinal, bom, onde T muda de sinal, né, onde ele deixa de ser negativo e vira positivo, tá? O coeficiente de y ao quadrado é t ao quadrado mais 1. T ao quadrado mais 1 é sempre positivo, né? Tá? Ele nunca se anula e é sempre positivo. O coeficiente de z ao quadrado, ele é t ao quadrado menos 1. T ao quadrado menos 1 é positivo fora das raízes, né, que são menos 1 e 1, e negativo entre as raízes. Tá? Muito bem. Então, de posse disso, a gente consegue agora analisar o que acontece em cada intervalo, né, com a nossa quádrica. A nossa quádrica, nesse intervalo, para valores de t menores do que menos 1, a gente lê ela aqui, né? Então, o que acontece? Tá? Aqui o coeficiente de x está negativo, então se a gente dá uma olhada na nossa referência, né, que nós tínhamos colocado antes como teoria, né, a gente pode multiplicar tudo por menos 1, né? Então a gente obteria essa tabela de sinais, positivo aqui, negativo aqui, tá? Então a gente está digamos, no segundo subcaso de paraboloides elípticos, tá? Tá vendo, né, que digamos, o m e o n, né, correspondentes aos termos ao quadrado, né, que aqui não são x2 e y2, mas são y2 e z2 para aquela permutação que eu já tinha comentado no começo, tem o mesmo sinal, tá? Então aqui o que a gente vê, isso aqui a gente vai ter paraboloides elípticos, tá, com o eixo, né, o eixo de simetria, lá naquele contexto que nós estudamos era o eixo Z, e aqui então o que está destacado aqui é o eixo X, né? Novamente, houve uma permutação dos papéis de X e Z, né? Tá? Elíptico com eixo OX. Tá? Aqui, para valores entre menos 1 e 0, o que a gente obtém, né? Nós vamos obter, pela mesma razão, fazendo o mesmo processo, né? Vou multiplicar por menos 1 a minha equação. Vou obter sinais opostos, né? Então, veja que o coeficiente de x é positivo e nós obtemos agora dois valores de sinais opostos, tá? Então, isso aqui são os paraboloides hiperbólicos, ou celas, né? Tá? Com um eixo, né? Um eixo AX. Tá bom? Aqui o que nós vamos obter? Esse aqui já está positivo, não precisa ajeitar, né? Então vai ter mais e vai ter menos. Então, novamente, vão ser celas com eixo OX. E aqui, por último, né? Nós vamos ter, aqui já está positivo e esses dois aqui têm o mesmo sinal, tá? Então, esses aqui vão ser paraboloides elípticos com eixo OX. Bom, isso termina esse exemplo. Aqui, pessoal, a gente tem uma animação, uma tentativa de visualizar o que aconteceu nesse último exemplo. Tá? Então, vocês observem, né, de acordo com o que a gente tinha previsto, que os valores 0, 1 e menos 1 são especiais. Né? Vamos lá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui em menos 1, né? Veja como estão variando esses
Ó, menos 1, a gente obtém um cilindro, ele é um cilindro parabólico, né? Então a gente tem uma parábola na base, tá bom? E essa parábola é deslocada verticalmente aqui na direção do eixo Z. Tá? Esse é um valor especial, né, que nós tínhamos tratado. O outro era 0. Deixa eu colocar aqui 0 para a gente ver o que acontece. Ó, 0, nós temos aqui a união de dois planos, tá? X, y menos z e y mais z. Tá? Então a nossa quádrica se quebra em dois planos aí. Depois, quando nós fazemos k igual a 1, vamos lá, né? A gente ganha novamente aqui um cilindro parabólico. Tá? Tá bom, então vamos lá ver os outros, né? Para k menor do que menos 1, a gente está vendo aqui, tá? Um paraboloide elíptico com direção, com eixo, né? Tá vendo esse eixo na direção no qual ele se abre, é o eixo x. Depois, para t entre menos 1 e 0, então deixa eu colocar aqui algo assim, né? A gente está obtendo, se vocês conseguem visualizar, uma cela, né? A gente está vendo aqui um pedaço dela, tá? Um pedaço dessa cela. O eixo dela é o eixo x também. Tá? Digamos onde o cavaleiro se senta, né? Fica sentado aqui, né? Tá? Então, a direção aqui é do eixo x. Tá? Depois, entre 0 e 1, vou botar um número entre 0 e 1, seria esse aqui, por exemplo. Né? Novamente, a gente consegue ver aqui uma cela. Tá? O eixo segue sendo x, né? Só que agora o nosso cavaleiro está sentado lá daquele outro lado. Tá? A gente pode interpretar assim. E para depois de 1, né, para valores maiores do que 1, a gente passa novamente a ter paraboloides elípticos aqui. Tá certo? Antes eles estavam voltados lá para o outro lado, né? Agora eles passam a estar voltados para cá, para o lado de x positivo. Tá bom? Isso termina aqui a nossa visualização.